Monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do francês descomplicado, que é um evento online e 100% gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E lá eu vou te explicar o caminho para que de fato você consiga aprender francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você já tenha para te mostrar que é totalmente possível. É totalmente possível falar francês no seu dia a dia, resolver todas as suas situações, para você falar francês no seu trabalho, para que você possa entender o outro e conseguir responder exatamente do jeito que você gostaria. Então, voilá! Hoje vai ser uma live de perguntas e respostas em que eu trouxe aqui anotado no meu caderninho todas as perguntas que eu recebi essa semana. E agora eu vou querer compartilhar com vocês esse conteúdo muito valioso. Salut Isa, salut Sorte, salut Dayana, Suelen, Patrício, Jonas, sejam todos muito bem-vindos. Gisélia, Priscila Ramos, Teode, isso mesmo, salut tout le monde. A Isa tá falando assim, professora, você está lindíssima. Muito obrigada. Eu acabei de chegar do salão, estou linda, né? Amo mudar de visual. Tem até uma amiga minha aqui, ó, Smart Claire, muito obrigada, lindona, saudades, muitas saudades de você também. Maria Clara, adoro você, viu? Suelen, salut, Emanuel, salut, Bispa Edna, isso aí. Comment allez-vous, professeur? Je vais bien, merci. Et vous? Domingas, seja muito bem-vinda. Então, olha, vamos começar com tudo a nossa live. Eu estou super animada, até mudei o visual também para o nosso curso, tá? Então, tem coisa boa vindo por aí. Vocês vão aprender muito francês. E hoje, vamos lá para o nosso tema, né, de perguntas e respostas. E eu vou começar com uma aqui muito boa. O que eu preciso saber para melhorar a minha pronúncia em francês? Bom, essa pergunta aqui é muito boa e muitas pessoas querem saber, né? Como que você pode melhorar a sua pronúncia para você falar bem o francês, para você dominar a arte de falar francês? Bom, essa pergunta eu acho que na semana passada eu devo ter respondido umas 3 vezes e agora compartilho com você. A primeira coisa é você saber reconhecer os sons do francês. Você saber também que cada letrinha ali você precisa saber qual que é o som que ela produz e que a junção de 2 ou 3 delas vão produzir um outro som. Inclusive, eu já até falei isso aqui em uma das nossas lives de aquecimento. Se você prestou atenção, com certeza você já sabe, né? Por exemplo, a junção de O com I, que tem som de UA, a junção de O com U, que tem o som de U, e assim por diante. Quando você descobre essas combinações, você consegue ler qualquer palavra que estiver na sua frente e você consegue pronunciar de maneira assertiva as palavras, porque aí você já sabe das regras, você já sabe dos sons que cada junção produz. E isso é muito importante no momento que você está começando a aprender o idioma. Se você levar isso em consideração, vai ser sucesso. Você vai conseguir pronunciar qualquer palavra corretamente. E na hora da sua leitura, né, você pega um texto e você sente confiança na hora de ler, na hora de estudar. E aí você não tem tanta dúvida no momento que você vai simplesmente começar uma conversa com alguém. Então isso é muito legal e eu garanto que se você começar dessa forma, do jeito certo, conhecendo, né, os sons de cada letra do alfabeto, você consegue. Isso é muito legal. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se acostumando, você vai se habituando e isso vai se tornando um pouco mais familiar. E a questão da pronúncia para você já não vai se tornar assim um bicho de 7 cabeças. Vai ser uma coisa que você vai dominar simplesmente. E aí
quando você se assustar, você já está falando exatamente do jeito que você gostaria. E eu comecei assim, do jeito certo, já fazendo tudo que era possível para pronunciar bem. E aí as pessoas perguntavam: nossa, Aline, você tá falando bem o francês, nossa, você desenvolveu bem. Isso quando eu era iniciante, né? E eu falava: tem que começar dessa maneira, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Eu anotava e logo eu aplicava, porque eu via que isso fazia total sentido para mim. E até hoje, em qualquer idioma que eu vou estudar, eu faço isso. Porque eu sei que é de extrema importância você conhecer os sons, você se familiarizar. Isso é muito importante se você quer de verdade ter uma boa pronúncia em francês. Falar sem medo, falar sem bloqueios, sabe? E principalmente quando a pessoa pronuncia uma palavra, você consegue entender. Simplesmente porque você estudou essa base, né? Essa parte que é uma das mais importantes quando falamos de pronúncia em francês, certo? Então, se você começa do jeito certo, você vai voar. Você vai simplesmente conseguir. E isso é muito bom. Quem não quer ter uma pronúncia maravilhosa, né, no idioma que está estudando? Então, se você está começando agora, eu indico fortemente que você comece por essa base, que é de conhecer os sons que cada letra produz e também a junção de algumas letras. Então isso vai fazer total diferença nos seus estudos. Vamos lá para a próxima. Olha só, então uma pergunta já foi, hein? A segunda é a seguinte. Eu até achei essa pergunta assim bem tranquila, tá, de responder, mas quais são os melhores horários para aprender francês? Então, olha só, acho que ninguém tinha perguntado isso antes, mas eu vou te falar aqui. Não tem um horário certo para você aprender o idioma. Você só precisa ter um cronograma realista em que você escreve lá os dias e os horários certinho que você tem disponibilidade, que você vai ter tempo, que você não vai estar fazendo absolutamente nada que esteja dentro da sua rotina, das coisas que você já faz, mas que você vai ter aquele tempo para se dedicar à língua. Então, tem pessoas que o melhor horário, assim, é à noite para poder estudar. Então, se você tem essa realidade, que, por exemplo, das 19 às 20 horas você tem disponibilidade, simplesmente coloque na sua agenda e faça. Faça 20 minutinhos ou que seja 30 minutos, mas simplesmente não deixe de fazer, porque os pequenos esforços diários que a gente faz toda a diferença no nosso aprendizado. E aquilo vai se tornando um hábito. Opa, hoje é terça, hoje é dia de estudar francês. Olha, hoje é quinta, né? O dia que tá aqui para eu poder estudar, para eu poder aperfeiçoar. E aí você escolhe também os temas que você vai poder estudar. Mas como eu já disse nas nossas outras lives de aquecimento, é necessário que você tenha o quê? O que é necessário você ter? Não sei se alguém aqui vai se lembrar. Tem muita gente que está acompanhando nossas lives desde o início, né? Mas é necessário que você realmente tenha o quê? Disciplina. Se você tiver disciplina, você chega, você senta e você estuda e você não se preocupa com outras coisas, sabe? É aquele seu momento do aprendizado do francês. Olha só, a Flávia falou, hein? Disciplina. Olha só, muito bom. Disciplina. Porque não adianta só você querer falar francês, você também precisa fazer por onde? Você precisa fazer por merecer, né? Então, se você tem esses dias disponíveis, você simplesmente vai ter disciplina de chegar ali e falar: opa, esse é o meu horário. É agora que eu vou simplesmente conseguir. Eu vou fazer por merecer. Moraes falou também, disciplina e sem celular. Isso mesmo, olha só, a turma tá lembrando mesmo das coisas que eu tô falando aqui. É sinal que tá prestando atenção, hein? Porque o que foi dito, né? Só para contextualizar para quem está, né, chegando aqui agora. Várias coisas estão sendo faladas aqui que eu já disse também, né? Força de vontade de aprender também. Mas em relação à disciplina e sem o celular, é quando a gente, em vez de a gente ver um vídeo aleatório que não vai acrescentar nada na nossa vida, a gente simplesmente pega
e assiste, por exemplo, um vídeo em francês. Ou maratona, por exemplo, os conteúdos da professora Aline no Instagram, que tem todos os dias conteúdos gratuitos para você. Ou você simplesmente vai ler, fazer uma leitura, porque 5 minutos que você tem, você consegue. 5 minutos parece pouco, mas se você pega para fazer uma leitura e escutar o áudio ao mesmo tempo, você já consegue aprender algumas palavras, você já consegue ter, assim, sabe, aprender de fato e depois aplicar nas suas conversações com as pessoas. Então isso é muito legal. A Isa falou assim, disciplina e prática. Olha só, surgiu aí o nosso pilar mais importante, que é prática, porque a gente precisa praticar desde o nosso primeiro dia de aula, porque se você não praticar, como que você vai fazer? Apenas estudar de forma passiva? Não, não tem jeito. Aqui não, hein? Aqui não. Aqui é uma mistura entre você estudar de forma passiva e também de forma ativa. Então é o melhor dos dois mundos, né? Quando você não tem muito tempo, você pode, por exemplo, escutar um podcast e aí você escutou, aprendeu algumas palavras, mas de forma bem passiva, só que depois você pega o mesmo podcast e aí você revisa, você anota, você faz tudo que você pode, tudo que está ao seu alcance para você de fato conseguir entender. Então isso vai fazer total diferença, tá? Muito bom. Olha só, aí Sorte disse assim, olha, dedicar-se e ter vontade. É isso, eu falei também um pouco sobre isso, né? Sobre a nossa dedicação ao longo do processo, sobre você saber que você tem uma prioridade na sua vida, você tem um objetivo. E quando a gente tem um objetivo, fica muito mais fácil. Porque falar que quer aprender, a pessoa pode falar, qualquer um pode falar, eu quero aprender. Mas e para fazer de fato? Para fazer de fato, você precisa, né, e ter ali a consciência de tudo que você vai precisar correr atrás. E se você está aqui comigo hoje, é comigo aqui agora, você está tirando um pouco do seu tempo para aprender. Então você já está em um bom caminho. As coisas que eu te ensino aqui, se você realmente prestar atenção e praticar, você vai voar. Porque é isso que eu quero. Eu quero que muitas pessoas falem francês em 2025. Eu quero que você, de fato, consiga aprender do jeito certo. E que você olhe para o seu caminho e você fala, valeu a pena assistir as lives da Prof. Aline. Valeu a pena estar com ela ali, passar 2 semanas estudando. E olha só, o melhor ainda está por vir, que é a nossa jornada do Francês Descomplicado, que vai começar no dia 31 de março e vai até o dia 6 de abril. Então, se você está aqui me assistindo nas lives de aquecimento, mas não está inscrito, você precisa se inscrever. Basta você clicar lá na minha biografia e logo você vai ver um link, coloque seu melhor e-mail e entre para o nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu te envio todas as notificações. Vai ser um prazer ser sua professora e poder te receber no curso. Boa noite, Adelaide, Silva Morelato. E aí, Moraes está falando o seguinte, é preciso saber onde se quer chegar. Agora você falou tudo. Você falou tudo. Porque se a gente não souber onde a gente quer chegar, complica. Complica, porque aí qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, cara. Sério. Então, se você sabe que você quer aprender francês para uma viagem, beleza, esse é o seu objetivo. Para se comunicar no seu dia a dia, porque você já mora em um país de língua francesa, também é um objetivo muito forte, porque você precisa se comunicar na língua local. Eu quero me comunicar, por exemplo, para o trabalho, entendeu? Então, olha só, é o seguinte, se você tem esse objetivo, simplesmente corra atrás. Você sabe aonde você quer chegar. Então, boa tarde, Adriana Félix, Rosângela, isso mesmo, Adriane, Patrícia, Cartola, olha só, Emanuel, Adelaide, Glória, Tiago,
a Beca, para outros, né? Várias pessoas assistindo de outros países também. Então, aqui no Brasil é boa tarde, mas em França, Luxemburgo, Bélgica, já é noite, né? Tem algumas pessoas aqui de Cabo Verde também. Olha só. Gente, muito obrigada pelo privilégio mesmo, né? De estar aqui com você, poder te ensinar um pouco de francês, tá? Isso aí, essa aqui é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer e é o que me dá mais vontade a cada dia de continuar fazendo o que eu faço, de poder te ajudar e de poder te ver vencer, oui? Olha só, deixa eu responder só mais algumas perguntas aqui. Moraes está falando assim, olha, deixa eu ver aqui. Eu só errei porque estudava passivamente. Olha só. Eu estudava e não repetia e estou no final do curso de francês. Olha só. Tem tudo isso. Porque a gente precisa pensar em todas as habilidades que a gente precisa de fato praticar. A gente não pode, por exemplo, praticar uma e esquecer das outras. A gente precisa sempre manter em constante equilíbrio. E eu disse isso na semana passada também, né? Se você tiver um equilíbrio, você consegue chegar onde você quiser. E isso é muito bom. E alcançar bons resultados nos cursos, né? Porque é isso que a gente precisa. Falar francês. Esse é o nosso objetivo. Emanuel tá falando o seguinte... eu quero aprender porque eu vou começar a trabalhar no caminhão, eu preciso das bases. É isso aí, Emanuel, olha só, você já tem o seu objetivo já formado, né? Você já sabe aonde você quer chegar. Precisa se comunicar no seu trabalho, provavelmente no seu dia a dia também. E não só da base, né? Mas tudo que envolve a língua francesa é importante você saber. A base já vai te dar um bom sustento, mas você pode saber que você pode ir muito além. Aqui, no meu curso de francês, por exemplo, nossa, você vai aprender muito além do bonjour. Muito além de tudo que você está imaginando, de uma forma rápida, simples e prática, porque é basicamente este o método que eu faço aqui com as pessoas que já passaram pelo curso, que estão no caminho e que ainda vão começar, porque eu quero que todos tenham a oportunidade de simplesmente aprender uma nova maneira de aprender o idioma, e é totalmente possível. Às vezes a gente pensa que é tão difícil chegar naquele objetivo, mas não tem nada disso. Não é difícil. Existe um caminho que pode ser muito mais simples de aprender o francês e aprender de forma estratégica, de forma prática, e esse é um pilar que conta muito quando se fala no aprendizado de francês. Oui? Adelaide está aí também falando, eu preciso, olha só. Ansiosa estou, que bom, fico feliz, hein, que está ansiosa aí para poder aprender o francês, que de fato é muito importante e vai ser um curso show de bola, hein, esse curso gratuito você não pode perder, porque eu vou passar diversas estratégias para que de fato você consiga se comunicar em francês em 2025 e eu tenho certeza que vai te ajudar para valer, hein, muito bom. Moraes está falando, eu quero, então basta se inscrever, tá? Isso aí, Sorte falou, ó, eu sou o João e já me inscrevi. É isso, hein? Eu quero ser tradutora de inglês e francês. E pode! E claro que você pode. Basta você seguir o passo a passo para você conseguir chegar lá muito mais rápido. Muito mais rápido, porque existe essa possibilidade. Oui? É isso, muito bom. Deixa eu ver aqui. Adriana Félix está falando assim, mulher, trabalho em Luxemburgo e preciso para ontem falar francês. Adriana, foi você que me mandou mensagem? Porque essa pergunta ela tá anotada aqui, ó, mesmo. Trabalho em Luxemburgo e preciso muito falar francês. Eu amei o seu conteúdo e quero participar da sua nova turma. Como posso começar? Foi você que me mandou essa mensagem? Se não foi, foi uma outra pessoa que mandou, hein? Então, já estou até entrando nessa pergunta para poder comentar um pouquinho, tá? Se não foi, vai servir para você também e para todos que estão escutando, tá ok? Então, olha só. Quando se mora em um país de língua francesa, é necessário que você fale francês. Parece óbvio isso que eu tô falando.
Mas só ficar se comunicando só na sua língua materna, que é o português, ou ficar se virando no inglês em todas as situações, pode chegar uma hora que vai dar ruim. Que alguém vai falar com você que você precisa se comunicar no idioma. Então, realmente, olha, para ontem que você precisa simplesmente começar. Porque vai ser uma coisa que você vai ter uma realização pessoal, primeiramente, e profissional. Porque a partir do momento que as pessoas veem que você está se esforçando, que você está começando um curso, que você está se dedicando, você tende a conseguir oportunidades melhores de trabalho, oportunidades na sua área. E aí você não passa tanto aperto, porque você vai entender exatamente o que o outro está dizendo e vai saber responder. Você vai conseguir. Então vai ser muito bacana, só que você não pode deixar para depois. Porque, igual você falou, é para ontem. E a comunicação é você poder chegar em qualquer lugar e resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de coisa você consegue resolver. Então, você já sabe que essa é a sua prioridade, né? De todos vocês que moram, né, em um país de língua francesa. Então, é um dever, né? A nossa obrigação falar o francês. Para que a gente se sinta mais seguro. E não é por luxo, é por necessidade, é por sobrevivência, para você não depender de ninguém, para você não passar por nenhuma situação constrangedora. Para que você chegue em qualquer lugar sem medo, sem travas. E para que não tenha nada que te impeça de se comunicar. Oui? Então, para você que está me escutando, que mora em qualquer país de língua francesa, que você saiba que você é totalmente capaz e que você consegue. Simplesmente aplicando um método que pode ser rápido, simples e prático. Para facilitar a sua vida, para facilitar os seus estudos, para te trazer resultado muito mais rápido. E existe essa possibilidade, só que muitas pessoas não vão te contar. Só que eu te conto. Oui? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Salut, salut, tout le monde. Muita gente entrando por aqui, hein? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. A Gisélia tá falando assim, quem está acompanhando as lives já está inscrito para o dia 31? Então, Gisélia, nem todo mundo, tá? Porque tem algumas pessoas que estão chegando e conhecendo o meu Instagram agora. Então, acaba que às vezes participa das lives aqui, mas ainda não está inscrito. Só que precisa se inscrever para ter a vaga garantida dentro do curso, para conseguir receber, né, os materiais e tudo que eu for proporcionar, tá bom? É por isso que eu sempre enfatizo aqui de se inscrever clicando no link da minha bio. Até Silante está perguntando, né, como se inscrever. Vou novamente aqui no passo a passo. Na minha biografia, quando você clica no meu perfil, tem um link. Você vai clicar nesse link e aí vai aparecer assim, Jornada do Francês Descomplicado. E aí você vai colocar o seu melhor e-mail e depois falta mais uma parte, que é uma etapa, né, de você entrar para o grupo de WhatsApp. E lá no grupo, né, que é a nossa comunidade, eu compartilho os materiais, vou compartilhar as notificações. E no dia, né, no dia 31, quando de fato vocês vão começar o curso, eu vou enviar o link para que vocês consigam acessar. Por isso que é importante estar na nossa comunidade, tá bom? Então é super simples. Oui? Muito bom! Estou a gostar muito, é isso aí! Fico muito feliz. Só ontem eu recebi 3 mensagens de pessoas falando, nossa, muito obrigada por compartilhar, né, o seu conhecimento, eu tô gostando, eu tô aprendendo muito. E, cara, é isso, é sobre isso. É o conhecimento bom, é o conhecimento compartilhado. E é por isso que eu estou aqui com você, podendo compartilhar. Oui? E a Lourdes disse o seguinte, você falou tudo, não é por luxo, e sim pela necessidade. É isso. Fale e repito, porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, você vai estudar francês, né? Nossa, você é chique, você é luxuoso e tal. Mas não é por isso, é porque você simplesmente precisa estar em um país e conseguir viver sem estresse. Você precisa viver sabendo que você vai resolver as coisas sem depender o tempo todo do seu marido, da sua esposa,
dos seus filhos, que você vai chegar em qualquer lugar e você consegue comprar o que você quiser, você consegue perguntar e entender as pessoas, o que elas estão falando de fato, como se você estivesse falando português. E o que muitas pessoas não sabem é que isso é possível. A reclamação é a seguinte: porque os franceses, porque os suíços, porque não sei quem fala o francês muito rápido, eu não consegui entender nada. Calma, isso são ajustes que você faz na sua comunicação e na sua maneira de aprender o idioma. E quando você faz isso, você melhora. Você consegue ter uma evolução gigantesca, porque você vai estar estudando do jeito certo. Então calma que tudo tem o seu tempo, você consegue chegar lá. Ir seguindo esse passo a passo, assistindo as aulas, porque essas lives de aquecimento que você está participando já é para você entender de fato a jornada do francês descomplicado. Chegando lá, você não vai ter nem tantas dúvidas assim. É basicamente isso, hein? Então, fique tranquila. Yara, brasileira em Portugal. Sem língua alguma, mas o francês com você esse ano será prioridade. Olha, muito bom, Yara. Já gostei de você, tá? Já gostei da sua determinação. Até porque eu sou uma pessoa determinée. Então, eu simplesmente me identifico com pessoas que são como eu. Quando eu falo que vai ser prioridade qualquer coisa na minha vida, simplesmente é porque eu faço acontecer. E eu tenho alunos muito semelhantes a mim, pelo menos a maioria dos meus alunos são como eu. É por isso que aprendem, porque seguem o caminho, escutam o que a professora está falando e simplesmente aplicam. E se você está falando que o francês vai ser prioridade na sua vida, é porque será. É porque você também vai fazer acontecer e dezembro a sua vida vai estar completamente diferente do que ela é hoje. Porque aprender um idioma pode transformar a nossa história. Quando você é protagonista do seu conhecimento, é outra vibe, é outra coisa, completamente diferente. Porque você pode ser autônomo. Você pode ter liberdade de sair para onde você quiser. E isso que é o maravilhoso, porque quando você não tem essa autonomia, você se sente preso, como se você estivesse em uma gaiola. E como se você não pudesse sair de jeito nenhum, você fica preso em uma situação e nunca você consegue resolver porque você não fala francês. Você consegue uma oportunidade, só que você não pode ir porque você não fala o idioma e faz parte dos requisitos. E aí, como que você faz? Vai continuar perdendo as oportunidades? Vai continuar perdendo as oportunidades que a vida te dá? Eu, pelo menos, não gosto de perder. Eu gosto de agarrar tudo que me é oferecido pela vida, tudo que bate na minha porta e eu tenho essa possibilidade, eu já fico preparada. E você que está me escutando, você também precisa estar preparado. Você também precisa estar preparada para grandes coisas que vão acontecer na sua vida, se você começar a estudar francês. Mas se você deixar para depois, aí vai demorar demais para você conseguir as coisas que você quer, que você sonhou. É isso aí, Yara. Amei, hein? Amei. Moraes falou o seguinte: você traz tanta alegria na sua voz e semblante que eu nem quero mais sair daqui. E isso faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu que gosto de receber um elogio, eu fico me sentindo, hein? Mas é exatamente isso. E eu repito o que a minha aluna Anne, que estava em live comigo, falou. Eu acho que é a minha paixão pelo idioma, eu acho que é o amor pelo que eu faço. E eu acho que é nobre quando eu consigo compartilhar o meu conhecimento com alguém e que eu sei que a pessoa vai evoluir, que ela vai sair daqui totalmente diferente. É por isso que eu gosto de palestrar e é por isso que eu gosto também de participar, né? De estar aqui com você, com vocês na live, porque eu sei que vocês vão aprender alguma coisa. Vocês não estão aqui à toa e eu também não estou aqui à toa.
Eu quero mostrar que é totalmente possível aprender francês, assim como eu consegui, fez total diferença na minha história, de onde eu saí e de onde eu estou hoje, e também pode fazer diferença na sua vida, para você que quer aprender francês porque é um sonho, ou para você que quer aprender francês porque você precisa se comunicar no seu dia a dia, ou no seu trabalho, você quer aperfeiçoar a sua prática. E isso é maravilhoso. São nessas pequenas alegrias da vida, né? Nós somos feitos das pequenas alegrias da vida. Não é? Fiquei feliz. Muito bem. Francês é muito bonito, assisto de Moçambique. Seja muito bem-vindo por aqui, hein? Saudações do Brasil, Abreu João. Muito bom, hein? Lourdes falou o seguinte: estou em França há 2 anos e falo bem pouco francês. Outro dia eu tive que ir sozinha fazer uns exames e sofri um pouco para entender. Olha, Lourdes, isso aconteceu com uma aluna, tá? Que ela entrou recentemente para o curso e ela já tinha relatado uma situação como essa, sabia? Que precisou ir ao médico, precisou fazer umas outras coisas e não estava sabendo explicar o que ela sentia. Não estava sabendo, porque assim, é um vocabulário específico que você precisa estudar para você falar. E não é só isso, você também precisa entender o que o outro falou, para que de fato você responda de forma assertiva, não é? E é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se dedica, é por isso que a gente precisa se manter firme no nosso propósito de aprender francês. Porque quando chegar uma situação como essa, você vai estar totalmente preparada. Você vai falar sem medo. E não importa se estiver falando errado ou não, o importante é você falar, porque os erros, eles fazem parte da nossa jornada. É necessário que a gente já comece a aceitar que os erros fazem parte mesmo da nossa vida, porque nós somos humanos. E todos os dias a gente aprende alguma coisa nova, mas a gente também erra, né? Então é falar sem medo de errar, é falar sem vergonha, é saber que você está no processo. Isso é o mais bonito, né? Então você não precisa sofrer tanto, Lourdes. Você pode começar do jeito certo. Você pode fazer exatamente como manda o figurino. E eu estou aqui justamente para te ajudar, para te mostrar que é possível e que você vai conseguir. E da próxima vez, você vai ver que vai fazer total diferença quando você já tiver começado a fazer o curso comigo, quando você já estiver entendendo francês, quando você já estiver praticando. E vai ser um grande prazer ser sua professora um dia, hein? Se eu for a escolhida. Muito bom. Olha só, Yara falou o seguinte: nós falamos o ano passado. Eu tentei iniciar e não consegui. Mas eu te disse que em 2025 estaremos juntas. Só irei para Paris após a sua aula. Ah, agora eu me lembrei! Olha só, agora eu me lembrei, tá vendo? Trouxe um pouco de contexto. É porque pela foto, assim, eu não consegui identificar muito, mas agora eu me lembrei de você. E fique tranquila, porque você vai para Paris falando francês. E quer saber uma coisa? Eu te garanto. E essa live aqui tá ficando gravada, tá? Então eu te garanto que você vai para Paris falando francês. E que fique aqui registrado. Ai, vai ser muito bem recebida. Muito bom. Tô gostando de ver, hein? Lourdes está falando o seguinte: desde já eu te agradeço por se disponibilizar a nos ajudar nessa missão de falar francês. Que Deus te recompense. Olha, eu recebo, tá? Recebo com muito carinho, porque eu acredito muito em Deus. Eu acredito em tudo que Ele faz por mim, que eu sou uma garota muito abençoada. Eu tive um avô muito fiel a mim, assim, aos meus sonhos, que acreditava muito em mim. Eu tive um pai que me amava muito. Uma pena que eu não pude conhecê-lo, porque ele faleceu quando eu tinha 3 anos. Mas ele era professor de francês. Acredita? Acho que eu já falei em alguma das lives, ou eu já falei em algum post que eu fiz. E meu pai era professor de francês. E eu descobri
um ano e meio depois de quando eu já estava começando a fazer o curso aqui na minha cidade, e aí eu encontrei umas letras assim de umas músicas que eram tocadas no piano, porque o meu pai era músico e professor de francês. E eu falei, uai, mas peraí, que essa letra aqui, essa música aqui, ué, tá em francês, ué, não é possível que não tá, porque eu tô lendo o título e tal. Aí peguei outras músicas e falei, gente, mas isso aqui do piano também é francês. Foi aí que eu descobri. De repente tem um pouquinho dele em mim, né? Claro, sou filha. Então vem aí um pouquinho sobre a minha história e sobre como eu conheci um pouquinho sobre o meu pai, né? Que se estivesse aqui, com certeza eu estaria aprendendo francês, era com ele. Mas é isso aí, né? Muito bom. A Adriana falou, olha, eu trabalho e não tenho diálogo com as pessoas. Adriana, é o seguinte, você precisa começar a ter esse diálogo, tá? Eu não sei qual é o seu trabalho em específico, do porquê que você falou isso, mas tem várias maneiras de você conseguir, por exemplo, praticar o seu francês. Praticar os seus diálogos, as suas conversações. E se você não viu as lives anteriores, eu vou me lembrar qual é o título de alguma delas, que eu sempre me lembro, tá? Se não for agora, vai ser no final dessa live. Mas eu falei aqui como que você pode praticar o seu francês. As pessoas, por exemplo, que estão no Brasil e que precisam praticar, e pessoas que já estão em um país de língua francesa e que têm que praticar mesmo o idioma. Então, se você não viu as lives anteriores, veja, porque vai fazer diferença no seu francês. Tá bom? E começa a praticar com todo mundo que você vê na rua. Peça uma informação que você já até sabe a resposta, mas converse. Converse, porque isso vai fazer total diferença para você. Você começa a perceber os sons do francês, como que as pessoas falam, você vai descobrir o ritmo, a entonação, sabe? Então tudo isso vai te ajudar. E também participe de comunidades que estejam com o mesmo objetivo que o seu, que é de, enfim, conseguir falar francês. Porque quando a gente vai sozinho, a gente até consegue chegar lá. Mas quando a gente vai em conjunto, a gente vai muito mais longe. E aí você aprende com o erro do outro, você aprende com o acerto do outro, você vê o outro evoluindo e você vê a sua evolução. E eu acho que essa é uma das coisas mais lindas do processo de aprendizado. Então, simplesmente não desista, tá bom? E segue o passo a passo que vai dar certo, hein? E não se esqueça de se inscrever para o evento, porque lá eu te explico muito mais. A Lourdes está falando o seguinte, olha, eu já perdi oportunidades de trabalho melhores por não saber falar a língua. Olha só, esse foi um tema que eu falei recentemente, porque tem muitas pessoas que estão passando por essa situação, Lourdes, não é só você. E são oportunidades muito boas de ser muito bem remunerado no trabalho que desenvolve. Mas infelizmente não é porque não fala francês, porque perdeu a oportunidade de estar ali em um lugar, né, que poderia ser seu, que você merece, mas que o idioma era um pré-requisito. E aí, como que você faz em uma situação dessa? Vai continuar perdendo as oportunidades porque você não fala o idioma? É muito triste isso. E só quem passa sabe. Só quem passa sabe. Infelizmente é assim. Então, se você tem a oportunidade de mudar o cenário da sua vida e de fazer diferente, faça. Faça valer a pena. E não tenha medo mesmo. Porque só você sabe a sua história, só você sabe o quanto você lutou para estar onde você está. Então não perca essas oportunidades, porque tem coisas que acontecem só uma vez na vida. E você precisa estar preparada. E você pode contar comigo, essa é a boa notícia, tá? Pode contar comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. Inclusive, eu faço acompanhamento de todos os meus alunos. Todos. Sabe por quê? Porque eu entendo que isso é importante, eu entendo que cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem o seu sonho. E se o seu objetivo é realmente conseguir um emprego melhor na sua área, você precisa falar francês.
Você precisa falar o idioma, não tem como fugir por muito tempo, né? É uma pena, mas é algo que pode ser ajustado com uma única decisão, que é de começar a aprender a falar francês. Oui? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Da Costa falou, Aline, estou assistindo a partir de Luxemburgo. Olha só, muito bom, mais um de Luxemburgo aí, hein? Lá na nossa comunidade tem mais pessoas que estão lá e que querem aprender a falar francês. Saudações do Brasil! É isso aí, isso é muito bom. Fico feliz que você esteja aqui, que você esteja animado em aprender o francês, tá? E é isso aí, a gente continua. Emanuel tá falando, estou em França há 3 anos. É isso aí, hein? Se está há 3 anos, já precisa se comunicar um pouquinho em francês, pelo menos o básico para conseguir se virar. Com o básico bem estudado, com o básico bem trabalhado, aí já dá uma boa sustentação, né? Já é muito bacana. E aí você consegue se desenvolver em qualquer lugar que você chegar. Não só no seu ambiente de trabalho, tá? Mas no dia a dia também para resolver coisas simples que a gente precisa. Oui? Muito bem. Leal Pereira falou, eu moro em Martinique, departamento francês. Eu tô aprendendo aos poucos o francês. É isso! É sobre isso, é cada dia um pouquinho que você senta para você estudar, que você senta para você se dedicar àquilo que realmente importa. E se você está aqui comigo hoje, se você está me assistindo, é porque o francês é importante para você. O francês é importante, é uma prioridade na sua vida. Oui? Seja para uma viagem, seja para você se comunicar com um amigo, se comunicar com os seus netos, fazer uma visita para as pessoas que você ama e se comunicar no idioma. Fazer parte. Fazer parte é importante. Oui? Não importa quantos anos você tem. Não importa de onde você veio, sabe? Importa onde você quer chegar. Oui? Porque isso aqui, uma pessoa já comentou aqui mais cedo, né? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E se você sabe, meu amor, você tá no caminho certo, tá? Isso é ótimo. E vai aprendendo todos os dias um pouquinho, tá? Leal Pereira falou o seguinte, tá linda com seu visual, muito obrigada! Eu cheguei aqui nessa live diretamente do salão e eu falei, eu tô bonita, eu tô linda, entendeu? Então de vez em quando você vai ver que eu vou mudar o meu visual. Isso já faz parte das minhas características, oui. Muito bom, muito obrigada pelo elogio, tá? Isso aí. Deixa eu ver aqui. A Isa falou o seguinte, começa a praticar através do espelho sozinha. Isso mesmo, sabia que eu acho que foi uma das primeiras lives que eu fiz aqui com vocês, né? As lives do aquecimento, e eu praticava no espelho também. E foi muito bom, porque aí eu começava a falar um monte de coisa que às vezes não fazia tanto sentido, mas eu estava utilizando as palavras. Depois que eu comecei a aprender de fato como que era cada palavra no seu devido lugar, aí as conversas comigo mesmo, né, na frente do espelho ali, começaram a ficar um pouco melhores, começaram a fazer muito mais sentido. Aí eu olhava assim pro espelho e falava, tu es très belle. Ah oui, tu es très intelligente, hein? Oui, un jour... Tu vas parler le français couramment? Oui, je sais. Mas não começou assim não, tá? Assim é como eu começava com as ideias assim na cabeça, mas eu sempre falava, tu es très belle, tu es intelligente, oui. E aí vai começando com as palavrinhas que você tem, vai encaixando as palavrinhas mesmo. Não importa se são básicas, né? Se você tá no começo, você tem que começar de alguma maneira. E são estratégias que podem te ajudar. Ajudaram muitas pessoas, me ajudaram e pode ajudar você também. Oui? Vamos lá, hein? Vamos lá. Deixa eu ver. O Patrício tá falando aqui, tenho 70 anos. Olha só, então vou entrar em mais uma pergunta que vocês me fizeram aí, tá? Ao longo da semana. Eu tenho 67 anos e sempre desejei aprender francês. Você acha que eu consigo? Essa pergunta ela já foi respondida aqui, mas eu faço questão de responder. Não importa quantos anos você tem, não importa.
O mais importante é você ter força de vontade para aprender e você dizer: eu quero aprender francês. Eu vou aprender francês. Quando a gente fala assim, nossa, eu tenho que aprender francês, parece que dá um peso maior, né? Parece que dá uma pressão. Mas quando você fala eu quero, muda totalmente o cenário. Eu quero aprender. E quando você coloca isso na sua cabeça e o seu cérebro entende, automaticamente você já começa a fazer por merecer. Você já começa a perceber que as coisas vão dar certo para você. E aí, eu tenho um método que vai conseguir fazer você falar francês. Não importa se é uma pessoa que está no período, né, da adolescência, se é adulto ou se já está, por exemplo, com mais de 60 anos, com mais de 70 anos. Eu já tive alunos com essa idade que hoje já estão falando francês. Então, a idade não te impede de realizar o seu desejo de falar o novo idioma. Isso é muito bacana, sabe? E eu gosto de ver pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão nesse processo, porque tudo isso vai te levar ao lugar que você sempre sonhou. E você pode pisar em lugares que você nunca imaginou que você ia pisar. Só que tudo começa com uma decisão: começar a aprender francês. Então é mito de que só criança que aprende francês. Tem tantas pessoas que falam isso. Nossa, só criança que aprende francês mais rápido. Nada a ver. Nada a ver. Eu já dei aula para crianças também, um bom período, inclusive sinto saudade que as crianças têm um calor assim muito gostosinho, sabe? Mas hoje eu trabalho assim muito mais com foco nos adultos, né? Mas eu vejo que sim, as crianças aprendem rápido, mas nós adultos também podemos aprender. É só a gente começar do jeito certo e a gente poder evitar erros que nos impedem de avançar. E eu vou explicar tudo isso lá na jornada do Francês Descomplicado. Todos os erros que você pode evitar de cometer para você chegar lá mais rápido. E depois eu vou te mostrar isso na prática. E eu vou te mostrar que você consegue aprender com uma única aula. Talvez você pense, mas será que eu consigo aprender mesmo? Será que eu consigo aprender com cursos online? Será que cursos online é para mim? E a resposta é sim, você consegue. E se você for meu aluno um dia, você vai ter a certeza de que você fez uma escolha que te levou para um caminho muito mais simples de aprendizado. A gente não precisa complicar as coisas, a gente pode começar pelo simples. É muito melhor a gente fazer o básico bem feito, o intermediário bem feito, o avançado bem feito, do que a gente nunca começar por medo de tentar ou por medo de ser velho demais, né? Então isso é um mito, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça, é uma crença limitante. Então simplesmente comece. E Patrícia, eu tô te vendo, você tá me acompanhando aqui tem muito tempo, né? Desde quando as nossas lives começaram. Então eu vejo que você é uma pessoa determinada. Continue como ça, oui? Continue assim. Vai dar tudo certo, tá? Pode contar comigo aí na sua jornada, oui? Então, ele disse o seguinte: na pronúncia sou autodidata, mas não sei o que eu estou falando. Ops! Aí está um problema. Pronúncia é algo muito importante, que é o que vai dizer o que você está falando com o seu interlocutor de fato. Então, você precisa saber o que você está falando. De fato, não tem jeito de você responder qualquer coisa. Quando uma pessoa disse algo para você, as palavras já têm que vir, né, automaticamente na sua cabeça. Se você não souber, esqueceu uma palavra determinada, você troca por sinônimos, você refaz a sua frase. Tem vários ajustes que a gente pode fazer na nossa comunicação, mas a gente precisa saber o que a gente está falando. Porque senão você mesmo vai se confundir, entendeu? Então esses ajustes, eles precisam ser feitos, oui, para o seu bem. Ai, é basicamente isso, hein? Então tá falando aí, agradeço de coração. É isso aí, é o meu papel enquanto professora de francês, tá? E vocês que estão chegando agora, Suzy, Vinícius Brito, Evarilson,
Jana Luísa. A Jana Luísa foi minha aluna, meu Deus do céu. Saudade, inclusive, Jana. Cacoala, I am Natália, mentira, Lin, Natália, Pereira, Eunice, sejam todos muito bem-vindos, Jailson. É isso aí, vamos continuar, tá? Uma outra pergunta que eu recebi de vocês essa semana: quais séries você indica para quem está começando? E eu quero ser sua aluna, como que eu faço? Olha só, hein? Muito bom. Vamos começar aí. Séries, eu vou ter que falar as que eu gosto, né? Porque assim, eu já assisti muitas séries, mas eu vou falar 3 que eu gosto muito. A primeira delas é para quem gosta, assim, de um clichê, de um romance, né? Que gosta, assim, dessas coisas, assim, mais legais, assim, entre casais e tudo mais, dos conflitos, de coisas interessantes mesmo do dia a dia, que é Emily em Paris. E essa aqui, tem muita gente que acha que é clichê, mas eu gosto do clichê, tá? Se você quer aprender muitas coisas sobre o dia a dia, principalmente sobre a língua francesa, eu indico você começar com essa série, que é super engraçada, tem muita coisa de romance, que eu adoro, e é porque eu sou uma pessoa mais apaixonada, né? E tem muitas observações que a Emily fala sobre a língua francesa, que vai fazer total sentido quando você começar a aprender francês. Então eu super indico, ainda não terminei, tá faltando alguns episódios para eu terminar, mas eu gosto muito. Agora, para você que gosta de um mistério, para você que gosta de uma ação, gosta de muitas coisas que acontecem assim, eu já indico Lupin. Primeiro porque eu amo o Omar Sy, né? Então, qualquer filme, qualquer série que ele faz, eu tô dentro, eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar, e você vai aprender, por exemplo, muito vocabulário do dia a dia. Você também vai aprender muitas gírias e muitas expressões mais utilizadas. E de quebra vai conhecer muita coisa da França. Isso é muito legal. Então, se você é apaixonado pela França, por exemplo, você vai aprender muita coisa. E fora que o mistério é muito envolvente, né? Então, te leva a conhecer muita coisa legal. Inclusive, na nossa plataforma de estudos do curso, eu tenho esse livro do Arsène Lupin, em francês. Então, os meus alunos, né, as pessoas que já estudam comigo, têm acesso a esses livros, né, que são super exclusivos para quem realmente já estuda comigo, para quem realmente, né, faz parte. Isso é muito bom. E uma outra série que eu vou indicar é uma que se chama Marseille. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma série muito boa também, que mostra ali a vida de Marsella, que mostra muita coisa que acontece ali envolvendo prefeitura, envolvendo coisas de política. Então, se você gosta mais desse assunto, eu indico sempre começar com assuntos que te agradam mais, para que de fato você consiga falar francês de verdade. Porque a gente tem que começar com uma coisa que a gente vai gostar. De nada adianta a gente começar a fazer uma coisa que a gente não gosta, por exemplo, ler um jornal. Se você não gosta de ler jornal, por que você vai começar daí? Se você, por exemplo, não gosta de escutar podcast, por exemplo, de política, por que você vai começar a fazer isso? Cada pessoa aprende com um gênero que gosta mais. Então você precisa descobrir aquilo que te agrada. Oui? Muito bom. E aí, a Jana tá falando aqui, saudade de você também, querida, uma pessoa muito especial que passou pelo curso, muito bom. Isso aí, o Patrício tá falando, aí entra o entendimento do contexto, é isso aí, Patrício, muito bom, tá? A Adriana falou, eu assisti. Adriana, qual que você assistiu? Marseille, Lupin ou Emily em Paris? Depois escreva aí pra mim. É isso aí. Vejo nela. Tá, também assisti. Eu compreendo, mas não consigo falar. Tá, beleza. Sobre esse tema, Adriana, né? Eu compreendo, mas não consigo falar. Eu, inclusive, até fiz uma live, foi uma das primeiras, tá? Do nosso esquenta. Tem várias pessoas que não conseguem sair dessa situação, desse cenário, de compreender o francês, mas chega na hora de falar, não consegue. Parece que as palavras somem, parece que você não consegue falar corretamente do jeito que tem que ser.
Mas calma, porque isso é normal, tá? Tem muitas pessoas que passam por essa fase, mas a boa notícia é que você não precisa ficar agarrada nela para sempre. A gente consegue fazer ajustes que você vai conseguir destravar de fato. E são pequenos ajustes que fazem total diferença. E você vai ver que vai ser show de bola se você seguir um passo a passo que te permite evoluir. É uma série de práticas que, se aplicadas corretamente, muda a sua visão do aprendizado de francês e logo você consegue implementar tudo que você aprender. Então, fique tranquila, porque a sua hora vai chegar e você vai ver que vai valer a pena, tá bom? Vai ser show de bola, vai ser muito bom. E aí é o seguinte... Ah, o Wagner falando, amanhã estou efetuando uma descarga em Marsella, inclusive. Olha só, tá vendo? Falando sobre a série, né? É isso aí. E já está falando francês, Wagner? Como que tá sendo aí? Já fala? Ou já está aprendendo? Ou está no caminho? Digita aí pra nós. Ah, beleza. A Adriana falou, que maravilha. O Patrício falou, eu estou assistindo Lupin em francês. Nossa, Lupin é muito bom, né? Nossa... Ah, eu ficava chateada quando terminava um ir, que ia demorar para colocar os outros episódios, e já ficava esperando, já ficava na ansiedade para poder assistir e aprender e tudo mais. É sempre muito bacana, né? Eu adoro série, eu adoro. E é o seguinte, olha, o Vinícius falando, eu moro em Marseille. Nossa, que coincidência, gente, que legal! E você gosta, Vinícius, de morar em Marseille? Você já está falando francês? A Sorte está perguntando qual que é o nome, eu vou digitar aqui, tá? Ó, Lupin, Emily, em Paris, e a outra é Marseille. Ó, são essas três, tá? São essas três que eu recomendei aqui para vocês. Escrevi o nome aí. Aí o Wagner tá falando assim, nada, só o básico da logística. Cumprimentos, carga e descarga, boa jornada. Ah, tá, entendi. Então, tem que aprender. Porque dessa maneira, você aprendendo, você vai sentir muito mais facilidade no momento mesmo de você se comunicar com as pessoas, né? Você sabe o básico, já é ok. Mas se você saber mesmo ali de fato, se comunicar em qualquer situação, nossa, vai facilitar muito a sua vida. Vai ser show de bola. E tudo que a gente aprende, a gente leva para a vida toda, né? Não é só para esse momento que você está vivendo, mas é para o resto da jornada. E isso é muito bom. Aline, pour quelqu'un qui parle déjà que juste de pratiquer, que besoin juste de pratiquer, la semaine va m'aider. Ah oui, bien sûr, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses en français, n'est-ce pas? Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre avec moi et avec mon expérience en français, ok? Então, para você que quer aperfeiçoar o francês, assim como o Gomes Nair falou aqui, é uma oportunidade sim de estar, né, na jornada do francês descomplicado, porque você pode aperfeiçoar a sua prática. Oui? Muito bom. Quero aprender, pois quando falo algo básico, eles já acham que a gente fala tudo e saem conversando. É isso mesmo. É sobre isso, né? Peraí, galera, me dá um minutinho só, tá? Um segundo. Pronto, voltei. Aí é o seguinte, eu vou recapitular aqui. Eu quero aprender, pois quando falo algo básico, eles já acham que a gente fala tudo e saem conversando. Isso aí acontece, eu acho que com todo mundo, né? Que aí a pessoa acha que você fala e já vai falando tudo que ela quer. Então, se você estiver preparado para essa situação, você não passa por nenhum tipo de constrangimento, né? Porque aí, a partir desse momento, você já tem o vocabulário necessário para você se comunicar. Então, simplesmente aprenda mesmo, Wagner, porque vai valer a pena. O I vai valer muito a pena.
O Vinícius falou, quem gosta de ação, a série Marseille prende muito. Ixi, ou se prende. Eu vi tudo. E olha que eu nem gosto muito de ação não, hein? Eu não gosto muito. Mas me ajudou bastante para aprender as coisas do dia a dia, para aprender o vocabulário assim que eu não utilizo tanto. Então vale a pena, né, quando a gente tá ali disposto a assistir uma série que vai agregar muito mais conhecimento pra gente, né? Então isso é muito bom e eu super recomendo. Vamos ver aqui. Fora que aqui o pessoal mais velho não fala nem inglês, ou se sabem, não fazem questão de falar. Olha só, bom ponto, hein, que você trouxe aqui para nossa live de hoje. Então, se a pessoa não fala nem inglês, vamos supor, você tem proficiência no idioma. E aí você fala, vou me virar ali, né, em inglês com as pessoas. Mas é algo que você vai ter mais dificuldade, né? Tem gente que vai te xingar, que vai te tratar mal, e você não precisa passar por isso, né? Você não precisa, se você falar o francês. É basicamente isso, tá? Então, tranquilo e comece a aprender de fato o idioma, porque vai te ajudar, tá? E agora essa aqui é a última questão. Deixa eu ver aqui. Ah, terminou. C'est fini. São as perguntas que eu recebi essa semana. Se você tem alguma dúvida, alguém que está me assistindo aqui tem alguma dúvida sobre o francês ou sobre a jornada do francês descomplicado, pode mandar aí, eu vou responder mais umas 2 perguntas para a gente poder finalizar. Mas se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai se encontrar amanhã, tá bom? Vamos lá. Então, eu já respondi todas elas, né? O que é preciso saber sobre pronúncia, quais são os melhores horários para a gente poder aprender francês, quais séries que você indica para quem está começando. Eu quero muito ser sua aluna. Inclusive, brevemente eu vou abrir vagas mesmo, tá? Para as minhas turmas. Então, é necessário que você fique de olho aqui no Instagram, que eu sempre posto nos stories, sempre posto no feed. Eu realmente vou abrir vagas brevemente. Ainda não sei quando, mas vou abrir. Acredito que para abril, tá? Então, quem tiver interesse de fazer o francês, já vai me acompanhando aí, tá? Porque é bem legal. Eu moro em Luxemburgo, preciso muito falar o francês, eu amei o seu conteúdo e quero participar da sua nova turma. Como posso fazer para começar? E a última, que é eu tenho 67 anos, sempre desejei aprender francês, você acha que eu consigo? Então, todas elas realmente já foram respondidas, né? Deixa eu ver aqui. Os franceses preservam muito a língua deles, inclusive no Canadá. Eles falam inglês, mas nas regiões francófonas, eles não falam outra língua a não ser francês. Eles preservam mesmo a língua. Olha, essa observação sua, Vinícius, eu vou te falar, ela é real. Até porque eles não querem deixar o idioma morrer, né? Eles querem pessoas que vão ser falantes ali do idioma e eles vão fazer de tudo para que a pessoa faça um curso. Se ela não fala, se ela se comunica, por exemplo, só no inglês, e eles valorizam muito aquelas pessoas que estão fazendo o esforço para falar o francês. Isso é muito legal, porque aí você se sente muito mais incentivado a se comunicar no idioma. E não é só por luxo, como eu disse aqui, e é realmente uma necessidade de você falar e ser compreendido, né? E de você ter uma oportunidade melhor, né? Você ser muito mais valorizado, né? E ter ali o idioma ao seu favor. Oui? A Isa tá falando, professora, aquela série que escrevestes não aparece na tela. Ah, tá. É porque apareceu e já sumiu, tá? Eu vou escrever aqui de novo. A primeira é Lupin. Peraí que eu vou escrever tudo junto. Lupin, Emily em Paris. E a terceira... Ai, qual que era mesmo? Eita, Marseille. Ah, lembrei rápido, hein? Marseille. Ó... Beleza, acabei de colocar, tá? Então, as séries recomendadas foi Lupin, Emily em Paris e Marseille, para que você possa já começar a assistir e aprender francês e tudo mais. Então, vai ser show de bola, porque você já vai se familiarizando com o idioma, tá? Então, pessoal, muito obrigada
pela participação na nossa live, mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do francês descomplicado. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, porque vai ser essencial para você, tá? E amanhã a gente tem mais live, tá bom? A gente vai ter o nosso horário de 20 horas, tá ok? E a gente se encontra 20 horas, horário de Brasília, tá ok? Hoje na segunda-feira foi uma exceção, mas na quinta-feira a gente volta com o nosso horário, tá? Amanhã, né? De 20 horas, horário de Brasília. E eu estou salvando todas as lives, estou deixando elas salvas aqui no meu perfil, porque depois vem um monte de pessoas falando: nossa, eu perdi o início da live, não acredito! E eu falo: olha, tá no Instagram. E eu vou colocar no YouTube também, então, por favor, assista, que você vai aprender muito. É um privilégio sempre estar aqui com você e muito obrigada. Eu te vejo amanhã, tá bom? A Adriana tá falando: o que me atrapalha é o falar e a escrita. Olha, são habilidades diferentes, né, Adriana? Então, a gente precisa realmente estudá-las de formas diferentes. E eu explico tudo isso na jornada do francês descomplicado, tá bom? E aí o Patrício está perguntando assim: vamos ter videoaulas? Sim, vão ter, tá? Vão ter materiais disponíveis, vocês vão ter absolutamente tudo que vocês precisam para poder realizar esse curso com excelência, tá ok? Então, muitíssimo obrigada para você que assistiu até aqui. Muitíssimo obrigada e eu te vejo lá. Eu te vejo na jornada do francês descomplicado e também te vejo amanhã às 20 horas, horário de Brasília, tá ok? Uma ótima noite para quem está fora do Brasil e uma ótima tarde para quem está aqui. Oui? Um beijo. Tchau, tchau.